O ano de 2023 entrou para a história do movimento LGBT+ brasileiro com número recorde de paradas no orgulho. E para falar sobre esse tema, sobre esse movimento também, eu estou aqui com um convidado incrível. Inclusive, antes de tudo, Nelson Matias, eu quero que você se apresente. Eu sei que todo mundo aí já te conhece, muita gente te conhece, mas bora falar um pouquinho da sua jornada, da sua trajetória para a gente. Olá, bom dia, Débora. É um prazer estar aqui com vocês no podcast. Prazer nosso receber, viu, você? Me sinto muito honrado de estar aqui para poder falar. Eu sou Nelson, como você me apresentou. Estou presidente da Parada LGBT nessa gestão 2024-2027. Mas a minha história, fazendo um pouco de nostalgia, né, ela começa em 97, quando eu venho para a Parada enquanto participante. Eu vi um chamado no jornal e falei, cara, é isso que eu queria. Né? Eu achava que a gente precisava ocupar as ruas e vou para Paulista. Chego lá, tem um grupo de pessoas organizando, com bexiga. Não tinha os trios elétricos que tem hoje, era uma Kombi emprestada pelo Sindicato da Saúde. E foi isso. Aí a gente saiu. No mesmo ano eu busquei quem organizava, eram vários coletivos que chamou essa parada. E aí minha história basicamente começa aí. E nunca mais eu saí. Eu estava até pensando esses dias. Eu falei, gente, daqui a 2 anos completa 30 anos de parada. E eu vou fazer 60. Então, eu vou ter pelo menos metade da minha vida trabalhando com a questão de colocar parada na rua todos os anos. E antes de entrar mais a fundo nesse tema, eu quero saber como que foi a sensação de participar da primeira parada, inclusive de ver essa evolução e participar ativamente dela também. Olha, eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte desse processo, porque eu costumo dizer o seguinte, a gente precisava ocupar as ruas, porque, eu não sei se as pessoas sabem, mas porque existe a parada, né? A parada, ela nasce justamente nos Estados Unidos, né, havia um bar que chamava Stonewall Inn, que era frequentado pela comunidade LGBT e que sofria constantes ataques, principalmente da polícia, né? Foi em 1970 a primeira... Isso, né? Só que esse levante foi em 69. Então, um dia, os LGBTs, né, acho que nem usava, né, o americano usa muito gay, né, porque lá não tem muito essa questão do gênero, mas, enfim, eles se rebelaram e foram 4 dias de rebelião contra a polícia militar. E aí, a partir daí, começou a se falar em direitos LGBTs, porque até então não tinha. E no ano seguinte, resolveram sair para comemorar o Dia do Orgulho Gay, né? O orgulho LGBT. Então, uma data que passou a ser comemorada por LGBTs do mundo inteiro, lógico, nos países onde a democracia permite, porque hoje, muitos países, ser LGBT é pena capital, é pena de morte. E aí, a gente, só 30 anos depois, consegue colocar a parada na rua. Eu tinha uma inveja das bichas americanas, porque eu via lá 1 milhão de pessoas em São Francisco, 1 milhão de pessoas. Eu falei, cara, e a gente está no gueto ainda. E até então eu nem conhecia a militância LGBT. Eu militava já em outras frentes, de esquerda, tal. Eu comecei a trabalhar muito cedo, então chão de fábrica. E aí eu chego na Paulista, tá lá as pessoas, e eu falei, pô, é sobre isso. E a sensação que eu tive naquele momento, que é o que eu tenho ainda até hoje, o que eu vejo nas pessoas, e é o que significa estar nas ruas, é o pertencimento. Sabe, assim, de ver no rosto das pessoas a alegria de estar ali. Óbvio, tinha um pequeno medo, porque era algo novo, a violência ainda era muito latente, né? Assim, não que ela não acabou, mas hoje é muito mais fácil ser LGBT do que era 30 anos atrás, ou que era 50 anos atrás. Né? Então, olhar no rosto e falar, eu estou entre iguais, e que não é num gueto, numa boate, num local fechado, eu estou na rua, eu estou na Avenida Paulista, o símbolo, né, do capital desse país, né, o símbolo financeiro, é sobre isso, sabe? É sobre estar e se sentir pertencente. E é uma sensação que eu carrego até hoje, e é o que me motiva a estar até hoje, para além das pautas que a gente trouxe, que foi extremamente importante, e que reverberou em conquistas as pautas que nós trouxemos, é olhar para as pessoas e saber que a gente está ali celebrando o amor. É uma festa que celebra o amor.
Incrível, incrível. Eu já tive o prazer de participar também, Que ótimo. com amigos, assim, e é uma energia e um lugar de, eu acho que, né, para a comunidade em si, um lugar de reconhecimento, de representatividade, como você falou também, e de tirar desse lugar do anonimato ali, né, do gueto. Eu acho importantíssimo, assim, Nelson. Então, parabenizo você, inclusive, por esse trabalho Obrigado. também, por estar aí à frente e pelas mudanças, pelas transformações e pela grandiosidade que hoje é, né, esse evento. E eu queria saber, principalmente, quais as mudanças de lá para cá que você sentiu assim de evolução, de não só da grandiosidade que se tornou, mas que você aí à frente também disso conseguiu perceber e conseguiu trazer para dentro desse evento. Acho que o primeiro é a grandeza que o evento se tornou. Então, de 2.000 a gente passou para 9.000, depois 30.000 e 120.000. Em 2006 a gente entra para o Guinness Book como a maior parada do mundo com 1,5 milhão. E é muito significativo, porque a parada, acho que aí para mim, 2006, ela é a guinada para a parada se tornar uma parada não só LGBT, mas uma parada da diversidade das pessoas, porque é o que a gente vê na parada de São Paulo. Porque a gente tem uma característica, não sei se as pessoas sabem, né? As paradas americanas, por exemplo, elas são bem cartesianas, assim. Então eles desfilam como o estilo americano, é tipo, agora vem a ala, vou brincar, tá, pessoal? Lésbicas adventistas do sétimo dia. Agora vem as gays, né? E tem muito castigo, e é ok, tá tudo bem, é cultura, né? Sim. E tem uma população que assiste. Não, aqui não, nós estamos todos misturados junto. Então, a diversidade humana é muito perceptível naquele momento na avenida. Todos os corpos, todas as cores, todas as crenças, todas as estruturas, todas as siglas, num único objetivo que é a festa. Mas aí a parada virou, sabe, me dói muito na alma quando eu ouço assim, a parada virou um carnaval fora de época. Oi, não tem problema, gente. A parada ela é uma festa, é um dia de comemoração, é um dia de celebração. Isso não tira a representatividade, nem importância nenhuma. Muito pelo contrário, ela só reforça que a gente consegue fazer, que é possível fazer manifestação sem aquele modelo sisudo, aquele modelo sindicalista, não, e que não seja importante, tá? Eu sou sindicalista também, atuei muito, cada um tem a sua especificidade. E acho que, assim, dentro da sua pergunta, acho que as grandes conquistas que a gente teve foi as nossas pautas reivindicadas. Pelo menos 6 vezes a gente pediu a criminalização da LGBTfobia, a gente pediu o casamento igualitário, a gente pediu a ratificação do nome de pessoas trans, a gente falou da questão da doação de sangue, essa aberração de homens gays não poder doar sangue porque associou a questão do HIV, a gente falou de Estado laico, a gente falou de isonomia, e todas essas pautas elas reverberaram em conquistas. Infelizmente, não pelo legislativo, que é a pauta desse ano. O STF justamente reconhece quando tem uma omissão de um outro setor, né, os dos 3 poderes, legislativo, judiciário e executivo. Então, o STF vem e diz o seguinte, o legislativo, já que você não cumpriu a nossa Carta Magna e não tratou esses cidadãos brasileiros como deveria, nós estamos reparando. Então, é muita conquista, é extremamente importante, porque a gente tem o síndrome de vira-lata. Então, eu tive, por exemplo, semana passada, com alguns consulados. Então, achei assim, com o consulado da França, Bélgica, falei, cara, eles estão muito avançados, né? O berço da democracia, não estão. Eles falaram, não, vocês têm conquistas que a gente não tem. Né? Então, a gente tem que celebrar essas conquistas também, que foram através da parada que a gente visibilizou. Porque a partir do momento que eu levo para a rua, aquilo vira assunto. E vira assunto, tem que virar políticas públicas, tem que ser reconhecido. Então, é um trabalho longo e árduo, mas a gente, para mim, dentro da pergunta, é isso. A visibilidade das pessoas e as conquistas que a gente levou para a avenida e depois elas se tornaram realidades. Ainda que tenha uma fragilidade nesse processo, que aí a gente pode falar um pouquinho mais dentro do próprio tema. Sim, sim. Então, já vamos entrar nesse tema. Mas antes eu queria perguntar, como você falou de grandiosidade, a gente não pode deixar de falar também da parada como evento.
Então, eu queria que você trouxesse esses pontos também, em relação, não sei se você sabe exatamente números, mas pelo menos uma perspectiva, Nelson, em relação a empregos que geram, né, esse evento, em relação a números também ali dentro do evento, como alcance desse evento em relação às pessoas também. Enfim, e geração de lucro e de movimento de economia também, pensando nessa perspectiva, né, que você trouxe também a questão do direito, da representatividade, de tudo isso que foi conquistado, mas também falando da parada como evento. Então, a parada como evento ela é extremamente importante para a cidade. Em 2015, o prefeito Haddad assinou um decreto onde ela passa a ser considerada um evento do calendário da cidade. Então, ela está dentro do calendário. A gente não tem codificado esses números. A gente pretende, inclusive, fazer uma parceria com o Ministério do Trabalho para a gente gerar justamente isso, ou com a própria prefeitura. Mas é óbvio que a gente gera muito emprego. Primeiro, os hotéis todos já estão cheios, então toda essa cadeia hoteleira vai trabalhar. As pessoas chegam aqui, porque a parada ela acontece no dia 2, sempre antecedendo o feriado de Corpus Christi. Então, muita gente já vai chegar na cidade esse final de semana. E já vai ali. E já vai consumir tudo que tem na cidade. Então, ela vai gerar impostos. E aí, falando em números, né, prefeitos anteriores, como o finado Mário Covas, Bruno Covas, e o que antecedeu a ele, o Dória, nas coletivas de imprensa, eles falaram em 600 e 700 milhões para os cofres da cidade. E aí, para os haters que costumam dizer assim, olha que absurdo, a prefeitura está investindo 4 milhões nas cidades do dinheiro público. Não, querido, ela está fazendo um grande investimento para nós, cidadãos brasileiros, cidadãos aqui da cidade. Por quê? Se eu estou investindo 4 milhões e eu tenho retorno de 700, é um negócio gigante. Muito lucrativo. E aí, isso pouco reverbera, tá? E esses 4 milhões, só para que não venham os haters de novo, mas não, é infraestrutura para o próprio evento. Então, você veja que é um evento, uma manifestação que se torna um evento, um dos maiores do mundo, que traz receita para a cidade, coloca a cidade como uma cidade de vanguarda, acolhedora, e que gera emprego para a rede hoteleira, para o cara do Uber, para o metrô, para as lojinhas, para o restaurante, rede alimentícia, o camelô, ou seja... Inclusive, muitos desses haters, inclusive, devem lucrar também com o evento. Então, lucra, mas depois... Mas, enfim, é isso. Ela movimenta muito essa cadeia produtiva da cidade. Infelizmente, o Brasil é um país que não prima muito por estatísticas, né? Porque seria importante. A gente está preocupado com isso, a gente está tentando levantar quanto a gente gera de emprego, direto e indiretamente. Porque a gente tem a feira que é dia 30, a Feira da Diversidade, que vai acontecer no Memorial da América Latina, ela gera um monte de empregos, né, direto e indiretamente, porque eu tenho lá tanto as tendas, que vão ser de produtos, geralmente pessoas LGBTs, o palco que a gente vai gerar para os artistas se apresentar e que vão receber cachê por isso. Então, a pessoal que vai montar tenda, tudo que a gente contrata, tem pessoas envolvidas por trás, tem a relação capital-trabalho. Então, é muito significativo, é muito importante para a cidade. Eles dizem, né, a prefeitura, que é o segundo que traz, a primeira é a Fórmula 1, mas eu tenho minhas dúvidas, porque assim, a Fórmula 1 ela tem um nicho muito fechado, ou seja, de pessoas com poder aquisitivo maior, mas a parada traz um número muito maior de pessoas, que o Observatório do Turismo da cidade, depois todo mundo pode pesquisar, entra lá no site, ele traz esses dados de quanto cada pessoa gasta, de onde ela veio, e assim, em média, eles dizem que as pessoas gastam nesses 4 dias por volta de R$ 1.200, tá? Mas é uma estimativa. Então, é lucrativo para a cidade, é lucrativo para todo mundo, e então isso é muito importante. Para além das nossas pautas, saber que a gente está gerando emprego, fazendo a roda girar, é sensacional. Que incrível. E, Nelson, esse ano, né, vão ter alguns diferenciais aí na parada. Eu queria que você falasse um pouquinho como, por exemplo, a inclusão de 100 ecopontos para recolhimento de resíduos, e também vão ser plantadas 100 árvores aí para compensar as emissões de CO2. Então, fala primeiro
como você pensou nesses pontos, né? Até aqui, ressaltando esse ponto da sustentabilidade, é também uma pauta da agência CAP, tá? Inclusive, aqui queria trazer mais um ponto importante, que a gestão de resíduos é uma iniciativa feita em todos os eventos que a CAP aí está liderando em parceria com o Instituto Lixo Zero. Então, é também aí uma causa, uma pauta nossa aqui da CAP. E eu queria que você falasse primeiro como que você pensou nesses pontos, né? E de onde que veio essa ideia de inovar também um assunto aí, um tema tão importante como esse. Bom, primeiro parabenizar a CAP por ter esse tipo de ação e esse tipo de norte, né, dentro da empresa. Sempre houve uma preocupação, principalmente minha em particular, porque eu sou formado, eu sou tecnólogo ambiental. Então, é uma pauta tanto ambiental como de segurança do trabalho. Então, são duas pautas que sempre permeiam minha vida. E a gente sempre pensou em fazer alguma ação, porém, assim, falta a questão de logística, falta a questão de expertise. Esse ano a gente conseguiu ter uma boa relação com o poder público, a Prefeitura de São Paulo. O secretário de sustentabilidade da Prefeitura abraçou a ideia e com outros parceiros. Na verdade, a gente é uma diretoria. Eu estou apenas dentro do processo gestivo como de presidente. Então, Fátima Tassinari, que é uma das sócias fundadoras, junto com o Almir, que é do institucional, eles trabalharam toda essa questão. É um embrião, a gente já tentou em outros momentos, no governo Kassab, eu lembro que ele tinha uma preocupação, mas assim, não foi algo planejado. Esse ano a gente está fazendo esse embrião, a gente espera que, óbvio, a gente não tem pretensões que vai ser totalmente como a gente gostaria. Sim. Né? A gente, inclusive, terminado aqui, vai buscar outros parceiros. Né? Porque eu acho que sempre toda a iniciativa, depois, ela vai ter nos ajustes ali no meio do caminho, faz parte, né? Sim, faz parte, até porque, assim, mas o que tem a ver sustentabilidade com LGBT? Tudo, porque antes do rótulo, gente, eu sou cidadão, tá? E cidadã brasileira. Essas caixinhas que nos foram colocadas, ela pouco importa. Então, como diz a Fátima Tassinari, a nossa diretora lá, se a gente não cuidar do planeta, um dia não vai ter planeta e a gente não vai ter as ruas para ocupar ou para se manifestar. Então, é sobre isso, é meio que começar a trazer essa consciência. A gente está num grande evento, né, compensar as emissões que vai estar ali dos trios, ok, é pouquíssimo, porque a gente fica 5 horas em relação, mas é simbólico do ponto de vista, olha, a gente está preocupado com a natureza, com a questão de sustentabilidade, porque se a gente não fizer, a gente está aí, Rio Grande do Sul, né, sofrendo toda essa catástrofe, né, ambiental. Sim, só para complementar isso, que eu acho que é um ponto tão importante que você trouxe, se cada um dos eventos pensasse nisso, né, em todas as agências, em todos os organizadores, pensassem nesse ponto, com certeza a gente evitaria tantas catástrofes e também a gente já deixaria aí um futuro um pouco mais, com uma perspectiva mais positiva também. Porque é sobre isso, né? Qual é o futuro que eu vou deixar para os seus filhos, para os nossos filhos, para os próximos? A gente é muito imediatista, né, enquanto ser humano. Eu penso no hoje, a gente não planeja, né? Então, acho que a humanidade, até pelo processo capital, né, de produzir, desmatar, sem nenhuma recompensação. E acho que a gente chegou, né? A Terra, 2 anos atrás, ela já chegou no seu limite de produção. Então, isso é um preocupante. Eu tenho mais de 8 bilhões de habitantes. Estava comentando que antes a Índia tem 1 bilhão 414 e a China 1 bilhão. O Brasil tem mais de 200 milhões e assim vai, né? Então, é muita gente, né, dentro de um processo de uma cadeia extremamente produtiva, né, tanto por ponto de vista de alimentação e tudo, você tira da natureza. Então, acho que a gente pode usar a parada assim como um instrumento educativo, né? Dizer para a sociedade assim, olha, vamos pensar nesse lixo, né? Porque às vezes a pessoa, por não conhecimento, ela pega e joga o lixo molhado, e aí ele perdeu valor, sabe? Ele não vai mais ter utilidade. Então, vamos é sobre isso, é um embrião que a gente espera dar certo e a gente vai, terminada essa parada, buscar parceiros para que a gente faça ações ao longo do ano e que combine com uma ação grandiosa no ano que vem na parada, mais efetivamente. Mas está posto, então, gente, a parada
a gente vai pedir para todo mundo se conscientizar, jogar lá nos bolsões que vai estar ao longo da Paulista, para que a gente tenha menos impacto quando a parada terminar com a questão do lixo. Eu acho que tem iniciativa nesses eventos também, né, Nelson? Eu consigo chegar, acho que além disso, ver se você concorda comigo. Eu acho que, às vezes, em um gesto, dentro de um evento tão grandioso e tão importante, as pessoas também podem começar a repensar em ter gestos como esse durante o seu dia a dia, durante a sua rotina. Sim. Porque às vezes a gente pensa assim, mas que diferença vai fazer eu jogar o lixo ali, ou reciclar ou não? E se cada um pensasse, né, um pouquinho no próximo, no futuro, no que a gente está deixando na sustentabilidade, eu acho que como povo, como país, como mundo, a gente já estaria anos-luz na frente, assim, sem essas catástrofes, sem essas diferenças climáticas, tudo isso que a gente está vivendo agora, sabe? Acho que, na verdade, essas catástrofes, elas são ponta do iceberg. Elas estão mostrando que muita coisa está por vir ainda. Dá tempo? Dá tempo. Acho que são pequenos gestos, sim. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho na minha casa lixo reciclado. Eu separo, eu lavo tudinho. Eu não estou falando aqui porque eu estou aqui, não, tá, gente? Lava, viu, gente? Aqui a dica já. Eu lavo porque não. Por que eu lavo? Como eu junto um saco de 100 litros para não juntar vetores, né? Vetores das baratas, tal. Então eu deixo tudo limpinho. Aí fala, mas prático, tem. Né? Não, aí tem no prédio tem um senhor que é um catador, que é extremamente importante, né? A gente despreza muitas vezes o catador que estão aí, e eles são extremamente importantes porque eles fazem um papel que o poder público muitas vezes não faz. E ele leva justamente para uma cooperativa. Ok, você quer mudar o mundo com isso? Não, eu quero fazer a minha parte. Então, muitas vezes eu estou na rua, estou com um papel, eu ponho no meu bolso. Com certeza. Né? Porque, porque não acho um lixo, eu vou jogar na onde tem. Vai fazer diferença? Vai. Porque, talvez nesse momento, para a cabeça das pessoas, assim, mas é um lixo a mais que eu estou jogando, porque já tem outros. Não, mas então, se a gente começar cada um não jogar esse lixo a mais, vai chegar uma hora que eu não vou ter esse lixo espalhado, né? Eu vou ter um lixo centralizado. Mas é um processo de consciência. Infelizmente, para mim, questão ambiental, de segurança, ela deveria ser matéria da escola. Só que eu estou falando que uma escola que ainda é totalmente precarizada nos principais assuntos, né? Mas ok, a gente a gente é sonhador. Então eu não deixo de sonhar que um dia a gente possa ter essas matérias, que as pessoas, a criança desde pequena, porque começa tudo na nossa infância. A gente é formado enquanto ser humano nessas primeiras lições da vida, lá no pré, lá nos primeiros anos do ensino. E aí ela cresce um ser humano mais consciente. Às vezes, depois de grande, a gente tem muito mais dificuldade. Então, a gente precisava trabalhar essa geração que está vindo para que ela possa mudar, para que a geração futura também possa ganhar, né? Ter um planeta mais sustentável, mais consciente, assim sucessivamente. E, Nelson, outra pauta, outro ponto importantíssimo também que vocês pensaram agora para essa próxima parada é sobre a inclusão, né? Primeiro com o Bloco PCD e também com o intérprete de Libras. Então, eu queria que você falasse um pouco também sobre esse outro diferencial para a parada desse ano. Então, já, né, nem só desse ano, a gente já vem pelo menos, acho que uns 6, 7 edições. Vocês já vêm fazendo esse trabalho também. Tem um bloco de pessoas com um intérprete, com outras possibilidades, porque quando a gente fala de intérprete de Libras, a gente está pensando só na pessoa que tem perda de audição. Por quê? Porque parece assim, a pessoa PCD, ela não tem sexualidade, né? Assim, não, mas a cadeirante, não, ela tem sexualidade, gente. Ela só tem uma linha. Como participar desse evento e como ser inclusida nesse, porque assim há uma tendência da gente excluir porque é como se ela não existisse. A gente tem um apagamento. E tanto na feira, né? A gente faz um investimento, inclusive na feira. A gente tem parceria com as secretarias tanto municipal, estadual, né? Com pessoas com deficiência. Porém, a gente também paga uma consultoria para que lá na feira tenha várias possibilidades, tanto no telão, que vá lá a descrição, para que a pessoa, né, que tenha dificuldade, que tenha problema com a visão, possa ouvir, e assim outras possibilidades que todos e todas possam estar lá presentes, seja a pessoa que é cadeirante, seja a pessoa que tem problema com a questão da visão, de audição, às vezes da questão
autista e assim sucessivamente. Então, já pelo menos uns 6 anos a gente tem trabalhado. Sai um bloco na frente com essas pessoas, justamente para elas ser visibilizadas na parada e dizer, olha, nós estamos aqui, nós existimos e queremos ser tratadas também com igualdade, né? Porque é sobre isso que a gente está lá. Com certeza, é um ponto muito importante, né? Sim, sim. Você queira ou não, vocês estão falando de um movimento, né? De um evento com essa grandiosidade, queira ou não, também para falar de inclusão em relação LGBT+. Então, a gente também precisa incluir nessas, não sei se minorias, eu sempre falo que eu não gosto muito de usar esse termo, minorias, mas as pessoas também com deficiência, com qualquer tipo de dificuldade, mas que possam estar inseridos também em um evento como esse. Então, eu acho muito incrível também pensarem nesse ponto. Né? Então, acho que a ideia é não esquecer de ninguém. É sobre não esquecer de ninguém, é abraçar todo mundo, todas as possibilidades, todas as suas nuances, todos os corpos, corpas, enfim. Porque se nós estamos falando de um evento de inclusão, né, de solicitar a inclusão, a gente tem que ter esse cuidado, e a gente sempre teve essa preocupação. E acho que foi muito assertivo, porque a gente teve aí um movimento de pessoas PCDs cada vez mais pungente, né? A gente tem uma drag que é a Leandrinha, que sempre está aí nas redes, né, e mostrando sem nenhum, assim, que ela também, enquanto pessoa artista e PCD, ela pode ser uma pessoa extremamente produtiva para a sociedade, né? Então isso é bem bacana. Eu fico bem feliz com isso. Que demais, que demais. E eu queria também que você comentasse um pouquinho sobre essa parceria com entidades públicas. Como que ela funciona, se vocês realmente têm esse apoio, né, que eu acho que é tão importante, e se das primeiras, né, paradas que você ali estava à frente, para hoje, se você sente também essa diferença, essa preocupação maior dessas entidades também com esse evento. Esse dia tinha uma pergunta bem parecida de um jornalista, assim, mas se vocês tiveram mais dificuldades em qual tipo de governo, mais para a esquerda ou para a direita, sabe, essa polarização política? Sim. Eu falei, não, a gente sempre teve apoio, óbvio que tem uma gestão a mais que é mais progressista e entende que aquilo é mais importante e ela dá um olhar, mas acho que todos eles, enquanto prefeito e Estado, na verdade o Estado ele participa muito pouco, porque como é um evento da cidade de São Paulo, então é mais sobre a prefeitura que a gente vai tratar. E assim, como está no calendário da cidade por lei, então, de certa forma, a própria prefeitura ela tem que se mobilizar para ajudar naquele evento que ele ocorra. Então, a prefeitura ela entra basicamente com a parte de estrutura, né, com investimento de 4 milhões, que não passa pela associação. Eles fazem uma licitação, aí a Espetures gere isso. Então, o que é esse investimento? É gradeamento, é proteção das linhas do metrô, é tendas para a polícia militar, barricadas em alguns pontos, etc. E tal. E todo outro, que são os trios, segurança, protagem, a gente tem que ir para o mercado e tentar captação com patrocinadores. A gente já teve muito pouco patrocinador. Esses grandes patrocinadores entram aí de uns 10 anos para cá. E era sempre uma discussão, porque como a gente é movimento social, a gente fica numa linha muito tênue ali, porque, assim, o poder público, já teve poder público de dizer para mim assim, o trio da prefeitura vai ser o primeiro porque a prefeitura precisa. Eu falei, não, mas não vai ser o primeiro. Não, vai porque nós estamos pagando o evento. Eu falei, não, vocês não estão pagando o evento. Né? Isso é um dinheiro público que, como eu falei aqui, reverbera, sabe? Então, e a preocupação é assim, o peak money, tá? Quando o capital vir, o que a gente vai exigir dele? E o que a gente exige do capital hoje é assim, tá? Você vai vir com a sua marca, mas o que você está fazendo ao longo do ano de inclusão com a questão LGBT? Você está fazendo, tem um programa de empregabilidade para essas pessoas? Então, a maioria dessas empresas hoje tem os seus prides, né, que são um grupo de trabalhadores. Eu não gosto muito de colaboradores, mas, enfim, que trabalham ali, que são LGBTs e que estão preocupados com todas essas pautas transversais, a questão do ambiente, a questão negra, da mulher. Ótimo, ok. Até porque antes
de mais nada, eu sou consumidor também. E consumo dessas marcas todas, que gera receita, tanto para o governo, com os impostos, como para a própria empresa, com aquilo que eles vendem. Acho positivo, porque, através disso, eu consigo fazer uma parada mais grandiosa, né? Tanto que todos os artistas que vêm na parada não é a associação que paga. A gente nem tem recurso para pagar o cachê desses artistas. E também não é a nossa preocupação, não desmerecendo. Acho eles importantes, porém, a nossa preocupação é outra. Mas a marca quer trazer, porque ela acha legal e vai agregar valor à marca dela. Tudo bem, é assim que funciona. Então, as marcas vieram, ainda não vêm como eu espero, porque eu acho que elas podem mais, perto do que elas investem, porque eu não estou falando do tio do cachorro-quente da esquina, sabe? Eu estou falando de marcas que fecham o seu ano com trilhões, né? Mas, ok, é um processo, é uma construção, porque através desse recurso é que a gente consegue fazer outros eventos ao longo do ano. Então, eu não tenho só a parada, eu tenho a própria feira, que eu falei, que consome muito mais recursos do que a própria parada. Eu tenho o prêmio pela diversidade, que a gente premia pessoas e ações que fizeram alguma coisa durante aquele ano, que é muito legal, é um evento super bacana, acontece no MASP, sempre no primeira sexta do mês, então acho que esse ano vai cair dia 7, eu não lembro muito bem. Ele é aberto ao público ou é mais direcionado ali para algumas pessoas? Ou... Não, ele é aberto. A gente tem uma inscrição no Simpra, para os associados e parceiros, e depois meio que abre, porque às vezes o local não cabe muita gente. Acho que o MASP cabe 500 pessoas no auditório. Então tem uma limitação, mas ele é filmar. A gente tem parceria com a transmissão ao vivo, justamente para pessoas que não possam estar presentes e apreciar. Então é isso. O poder público, a gente tem trabalhado com essa limitação, e o poder do capital das empresas, a gente tenta compensar aquilo que não vem por esse valor para poder colocar a parada na rua. Hoje, para colocar a parada e a feira na rua, por exemplo, eu preciso em torno de 5 milhões, para você ver. Não é pouco dinheiro, né? É muito dinheiro. Só de trios, para você ter uma ideia, eu gasto aí em torno de 700 mil. Isso sem nada, sem protagem, segurança. A gente está falando de estruturas gigantescas. Porque assim, é legal falar isso, porque assim, as pessoas às vezes pensam que assim, elas não sabem dos bastidores. Você fala assim, a gente se reuniu aqui essa semana. Vamos fazer uma parada? Cada um comprou sua cerveja. Cada um comprou sua cerveja, sabe assim? E vamos lá para a avenida? Não é. Um ano de trabalho, a gente está trabalhando muito, muito cansativo, uma estrutura com poucas pessoas, porque eu ainda não tenho verba para profissionalizar e ter pessoas que eu consiga pagar. Né? Óbvio, a gente tem ali um corpo que eu não posso deixar de ter. Jurídico, contabilidade, uma assessoria de imprensa, que voluntariado não funciona, a gente sabe disso, né? Ele funciona para coisas pontuais, então eu tenho que ter essas pessoas trabalhando e recebendo por isso, para poder eu ter resultado, né? Mas é isso, sim, é uma cruz, é por isso que eu falei no começo, é uma linha tênue, porque eu fico entre a cruz e a espada. Recebo do dinheiro do Estado e aí tem a tentativa de cooptação. É mais fácil com o capital, com as empresas, porque elas conseguem entender e tem menos exigências assim, tá? As contrapartidas. Eu estou te dando isso e eu te dou isso, né? Então a gente não tira esse problema de tentar a empresa cooptar. O que a gente cobra é que ela tenha realmente um compromisso para além do Pick Money. Senão fica parecendo só o Pick Money. Eu estou aqui porque tem 3 milhões de pessoas que vão ser meu consumidor e está ótimo. Não. Eu quero que você tenha ações de comprometimento ao longo do ano que justifique a sua presença aqui, né? Para não ficar só a questão do Pick Money. Sim. E apesar das dificuldades, né, de todas essas questões que você trouxe aqui, a gente sabe que, independente disso, o evento tem a sua importância, a sua relevância, a sua grandiosidade. E, por isso, eu tenho certeza, né, que deve ter algumas histórias engraçadas, histórias marcantes. Então, eu queria que você trouxesse aí alguma curiosidade, algo que você vivenciou, você participando do evento ou na organização do evento, se você tem aí alguma história. Se não tiver agora de cabeça, vai pensando aí. Que eu queria que você trouxesse alguma curiosidade, algo que você, né, possa compartilhar aí com a gente também. Olha, curiosidade...
Não, eu não tenho. Sabe por que eu não tenho? Porque, assim, eu não tenho tempo. Gente, vocês não vão acreditar. Eu não tenho tempo de curtir a parada. Caramba, é tipo a pessoa que casa, não consegue curtir a não, festa, é você, né? É isso. Ó, eu acordo 5 horas da manhã. Ó, só um parênteses, a nossa chefa aqui, a Karina, que é a CEO da Capcast, ela também é essa pessoa, organiza todos os eventos e nunca consegue aproveitar nada. Então, é aquele que faz a festa então e chega lá. Também. É isso. Porque, ó, talvez esse ano, por eu estar presidente, eu não vou conseguir fazer muito o que eu fiz nos outros anos, porque tem a questão política, etc. Fazer toda aquela cerimonial que me cabe ao cargo. Mas os outros anos eu estou, só para vocês terem uma ideia, 5 horas da manhã eu estou na Avenida do Estado, porque como que funciona? Os trios precisam estar todos na Avenida do Estado para passar por uma vistoria pelos órgãos públicos, CT, Polícia de Trânsito e Polícia Militar. Aí eles fazem vistoria e, se não tiver ok, não sobe. Então, a gente tem todo um trabalho antes de documentação, pedir a RT, que é a anotações de recomendações técnicas do engenheiro mecânico, elétrico, porque a minha preocupação é muito gigantesca, até porque eu sou da área tanto ambiental como de segurança, que realmente não ocorra nenhum problema. A gente está falando a gente tem uma responsabilidade com milhões de pessoas que estão ali, né? Então, os trios têm que estar perfeitos. Então, eles estão lá de manhã, a gente acompanha, aí eu acompanho tudo naquela pressão, porque assim, será que o trio vai ser barrado? Não. Geralmente, uma vez ou outra, aí é curiosidade, teve trio, por exemplo, teve um ano que era o trio que ia cantar uma grande atração, que era a Daniela Mercury. E o trio, o cara mentiu para a gente no documento, e a altura dele não passava na avenida. Então, você imagina, eu estou ali, aí a gente remanejar um trio de última hora, quer dizer, essas coisas de bastidores. Porque todo mundo, quando chega numa festa, você não sabe como foi os bastidores. Está tudo pronto, está tudo legal, puta, foi... Aí você só vê lá os comentários, nossa, foi Marielle Ofé, que você não viu o bastidor, queridos. Morri, mas passo bem. E assim, aí... Pego o meu carro, deixo o carro no centro, tomo um café correndo e escorro para Paulista. Porque aí meu amor, eu estou ali, eu só vou jantar 7 horas da noite. Aí chamou ali. Você tem uma ideia? Eu nunca tinha feito isso. Aí eu fui ver aqui os passos que eu dou, transformando em... Eu fiz meia maratona. 26 quilômetros. Porque, assim, é subindo e descendo. Eu falei, cara, gente, desculpa, gente, eu sou um senhor de 58 anos, eu não tenho mais idade. A cabeça é de 20, mas o corpo já está dizendo, bicha, para, você não está... Você tem que comprar aquele carrinho da Globo agora, para você conseguir... Mas e para passar no meio? Passar no meio das pessoas. Não, eu tenho um segurança que vai comigo. O pessoal, nossa, que a bicha está metida, ela está com segurança. Não, é para ele abrir a multidão, meu amor, não é para fazer a minha segurança, é para ele... Vamos... E assim, aí o que eu posso falar de particularidade é o que eu já disse, acho que lá na minha fala anterior. Eu consigo sentir a parada de perto. Isso, para mim, é muito legal. Eu consigo ver os rostos, eu consigo ver as nuances, porque eu estou ali. As pessoas se manifestando com elas mesmas, com seu cartazinho, com seu corpo, com as faces... Teve uma curiosidade que foi logo depois da pandemia. Eu estou descendo a Consolação, aí eu estou vendo uma senhorinha toda enfeitada com a muleta, assim. Ela e uma amiga, né? E aí depois eu fui ver que era uma mulher trans, né? Aí eu vi ela com a muletinha, eu falei assim, querida, você não quer subir no trio? Porque, né, você está aqui no meio da multidão. Ela falou, querido, o meu lugar é aqui embaixo, eu vou brilhar aqui embaixo. Aí eu fiz um textão, porque tem militância que fica enchendo o saco para subir no trio. Aí eu falei, militância, tá vendo? É sobre isso. Né? É aqui, ó. Não é só estar aí. Para mim foi... Eu até marquei, fiz um post, porque eu achei sensacional a fala dela. Né? Tipo, não, eu vou brilhar aqui embaixo. Ela poderia simplesmente falar, oportunidade, né? Subir no trio, vou dar beijinho lá de cima. A gente lembra mais dos perrengues, porque assim, é muito perrengue, né? Sabe, o trio que está emperrado, que está demorando, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas aí a gente é a única manifestação e evento que assina um termo de ajuste de conduta. Desde 2007 eu assino um TAC, na época eu era o presidente, e aí o TAC, o promotor chamou, eu falei, mas por que a gente tem que assinar um TAC? Eu falei, o senhor representa o poder público
Tem algum... porque a Paulista é corredor 1, porque as pessoas precisam chegar, o direito de ir e vir. Eu falei, não, ok, entendo. Perfeito, a gente tem essa sensibilidade, porque também se eu estivesse do outro lado e não estou participando, eu quero chegar nos locais que eu preciso chegar. Porém, a gente está falando de um pedaço da cidade, a cidade é gigantesca. Enfim, resumindo, a gente assina um termo que diz que eu tenho que virar o último trio às 4 da tarde e desligar esse trio às 18 sob pena de multa, sob pena de não fazer o evento por 2 anos. Então, você imagina a tensão e a pressão que a gente entra nesse evento, né? Gigantesco. Então, a gente tem várias reuniões com polícia militar, etc. Então, acho que é isso. Eu não tenho assim uma particularidade. A particularidade são essas de sentir de perto toda essa vibração, de sentir as pessoas, porque eu estou indo ali e sim. Óbvio que aí tem vários tipos de pessoas, né? As que vão só para a festa, as que vão e sabe que é uma manifestação, as que vão porque quer estar junto com os amigos. Ok, a parada é sobre isso, né? É uma festa da diversidade, é uma festa do amor, é uma festa da resiliência, mais do que isso, porque a gente ainda precisa ocupar as ruas para pedir direitos. Isso, para mim, muitas vezes, enquanto cidadão, eu fico, cara, mas não faz muito sentido eu ainda ter que ir às principais avenidas do mundo para pedir direitos, né? Algo tão, tão pertinente, né, ao ser humano ter os direitos. Eu tenho uma Constituição que me garante esses direitos e eu ter que ainda exigir. Assim, não faz sentido, mas ok, a gente precisa ir, a gente irá quantas vezes for necessário, até um dia que a gente faz só mesmo pela festa. Sim. E aí está tudo bem também. Só pelo amor mesmo. Só pelo amor mesmo. Também é uma dos motivos, ok, né, que move o evento. Que demais. E, Nelson, há pouco tempo, né, nós perdemos aí um dos mais importantes ativistas e defensores dos direitos das pessoas LGBT+. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua relação com Eliseu Neto e também sobre a importância dessa figura para tudo isso que a gente está falando aqui. Olha, foi uma perda muito doída para nós, né? Porque o Eliseu foi extremamente importante, principalmente com a questão da criminalização, né? Ele foi um dos precursores, que foi um ativista importante para que a gente chegasse aonde o STF chegou, né? Equiparando a questão da LGBTfobia com racismo. Então, infelizmente, são perdas irreparáveis que a gente não tem como reparar. Porém, acho que eu costumo dizer o seguinte: tem pessoas que vêm na vida e não deixam legados, e tem pessoas que não vêm a passeio, né? Acho que o Eliseu é uma dessas pessoas. Ele não veio aqui a passeio, ele deixa o seu legado, seu histórico, e a gente só tem muito a agradecer, né, por tudo que ele fez, por essa ação bastante significativa, de ter doado a sua vida, porque nós somos pessoas que doamos a nossa vida. Eu estou aqui hoje no domingo, eu poderia estar na minha casa simplesmente fazendo nada, né? Ou eu não precisaria, mas é algo que está inerente a mim, né? Muitas vezes eu falei assim, eu vou largar, eu não quero mais, porque é muita dedicação, é muita dor de cabeça. Aí daqui de uma semana está lá eu de novo, né, me envolvendo com o negócio, eu falo assim... Se você parar, eu acredito que é como se faltasse algo ali, né? Sim, sim. Move realmente a viver, sim. É esse diferencial. Então, acho que o Eliseu, eu tive poucas oportunidades de estar com ele, né? Porque acho que questão de localidade, mas as poucas que eu tive sempre foi um apreço muito grande pela pessoa que ele era e pelo que ele significou, né, dentro dessa luta, principalmente a questão da criminalização, né? Para você ter uma ideia... a gente está cobrando justamente a omissão do legislativo. Então, eu não tenho uma lei, eu tenho o que o STF deu como reconhecimento, né, legal. Não sei se vocês sabem, mas a lei que tramitava, que o próprio Eliseu trabalhou bastante na construção dela, ela está arquivada. Então, a gente não tem uma lei em relação à criminalização? Não, eu tenho um reconhecimento do STF. Mas se esse Congresso omisso e retrógrado chegar lá e fazer uma lei, né, como eles tentaram agora com o casamento, né? O STF reconhece o casamento, o Legislativo, além de não legislar em nossa causa, eles vão lá agora e tentam fazer uma lei dizendo é proibido pessoas homoafetivas casar. E o que mais me deixa preocupado, e acho que Eliseu, quando estava e já no processo
né, da doença, que foi devastadora, né, muito pouco tempo, fica preocupado é que a comissão jurídica da Câmara aprova uma beação dessa, entendeu? Então, você veja que a gente não está numa zona de conforto. Então, isso vai para vocês, garotada, a geração Z, que hoje pode andar de mão dada, pode casar, tem um monte de ganhos, mas assim, isso foi uma construção de pessoas que já vêm trabalhando. Antes de mim, antes de eu chegar em 97, já tinha pessoas que estavam lá trabalhando, João Silvério Trevisan, Luiz Motti, Aguinaldo Silva, que eram do Grupo Somos, a Cláudia Regina, que é a minha vice-presidente hoje, né, dinossauro dentro do processo histórico. Então, eu tenho uma reverência muito grande a essas pessoas, porque era um processo, eles estavam amassando o barro. Aí a gente chegou, começou a colocar... E hoje não, está tudo pavimentado, está tudo legal. Ah, Nelson, mas você quer dizer que está tudo bem? Não, não está tudo bem. Eu acabei de dizer que a gente então, tem... Nelson, a gente precisa desses jovens também, né? Sim. Se estiver errada, mas trazer também esses jovens para pensar nisso de uma Sim. forma mais ativa também, porque Sim. como você falou, infelizmente ainda não é uma causa. E assim, ó, gente, de boa, vocês jovens têm que vir assumir esse barco, porque eu já estou... Daqui a 2 anos eu vou ser um senhor de 60 anos. E eu quero com ir no... essa cults maravilhosa, e eu quero ir... mas a gente vai já ficando cansado, né, Nelson? E eu quero ir no trio só dando beijos pro povo. Vocês ralem lá embaixo e eu quero só usufruir. Mas é isso, fiz todo esse link, Eliseu e tantos outros, importante, e são perdas irreparáveis, porém, acho que ele deixa o seu legado, deixa um nome dele na história, e eu... Como ele, eu falo, eu não quero vir aqui a passeio, né? Eu quero deixar o meu legado. Já deixou, já está deixando. Viu? Mas não é um legado personalista, não, sabe? Assim, dizer, eu nunca liguei para isso. Assim, acho que eu liguei a semana para o João Silvério Trevisan, que é um escritor, militante histórico, e ele vai ser homenageado no Trio dos Gays, né? E a gente fez a discussão lá no grupo, eu estava lá no grupo, assim, aí queria homenagear, eu falei, gente, a gente precisa homenagear pessoas vivas. Porque o João fala assim, depois que eu morrer, não vem com... né? Ele era ótimo. Não, cara, é agora. Eu preciso reconhecer que você tem uma importância na nossa história. Né? E reconhecer para que ela possa usufruir daquilo. Depois que eu estou morto, já eu só em memory. Não, é legal também? Lógico que é legal. Né? Mas acho que em vida é muito mais significativo, muito mais importante, enfim. Com certeza. Nelson, eu ficaria aqui horas ainda, batendo papo. E eu falo demais, né? Foi incrível. Eu queria perguntar mais milhões de coisas, mas, infelizmente, a gente já está com um tempo apertado aqui, né? Já deu aqui o tempo do nosso Capcast. Não quero que Karina brigue comigo depois, na hora de editar. Então, eu queria que, para finalizar, você deixasse um recado, uma mensagem e um convite também para essa próxima parada, para esse próximo evento. Acho que o recado o tema desse ano, eu quero reforçar, que basta de negligência, né, e retrocesso no nosso legislativo. Como eu disse aqui, nenhuma pauta até hoje foi aprovada. E a reboque, a gente vem falando pelo voto consciente. Né? A gente precisa eleger os nossos pares, porque nós somos seres políticos. Eu sei que a gente tem uma aversão à política, a gente, enquanto cidadão, não só LGBT, por conta de tudo que a política... tem sido na história desse país, né? Ela é sempre colocada como uma forma muito pejorativa e negativa, acirrou muito nos últimos 4 anos, quando a gente tem um governo desastroso, né? Que tentam tirar pautas progressistas, conquistadas duras penas, né? Então, acho que é isso. A primeira coisa é cobrar o Congresso Nacional, as casas legislativas, e aí cabe a todos nós, não só LGBT, por que eles têm sido omissos e negligentes com essa pauta, e conscientizar a população LGBT pelo voto consciente. Mais do que voto consciente, é o voto crítico. Tá, pessoal? Aí eu vou falar não só para mim LGBT, mas você, mulher, você, negro, porque, assim, para mim é inadmissível eu olhar no Congresso Nacional, sabendo que eu tenho 52% das mulheres daqui brasileiras, e eu tenho um número ridículo de mulheres representadas. Isso não só no Congresso, mas... E a mesma questão, nós temos 52% da população e pouquíssima representada. A questão LGBT, 10% da população, pouquíssimo representada. E a gente, pelo menos nas últimas eleições, a gente tem trazido o tema e a gente aumentou
esse número, mas ainda não faz frente às bancadas retrógradas do país, como bancada evangélica, da Bala. Muito maior. Mas não dá para dizer que não há luz no fim do túnel. A gente elegeu 2 mulheres trans, né? Érica Hilton. Maravilhosa. Adoro Érica Hilton e Duda Salabert, também de Minas, excepcional. Então, eu tenho um senador abertamente gay, que é o Contarrato, né? Então, há luz no fim do túnel, mas eu preciso votar consciente. Ah, Nelson, então mulher tem que votar em mulher, negro? Não. É o voto crítico. Pessoas que realmente me representem. Não é porque só é mulher ou porque é LGBT que vai me representar. Mas que tragam representatividade, que saia dessa bancada que a gente já está Já- vendo ali há tanto tempo. Então, mas a gente só vai mudar lá, Sim. onde faz as leis. Eu não posso negligenciar isso. Eu não posso pegar meu voto e ir do chão e catar e votar em qualquer um que eu achei no dia. Eu não posso votar nulo. É um direito seu? Mas assim, você não vai ajudar a construir o processo democrático e representativo. Então, o recado é esse, que a gente tenha essa consciência, a gente está num ano de eleição, então que as pessoas votem conscientes, tenha voto crítico em quem realmente nos represente, porque só aí a gente vai mudar a situação desse país quando ocupar esses espaços, porque é lá que faz as leis e é lá que dá os nortes das nossas vidas. E se eu não estiver lá, como diz o ditado, eu costumo dizer nas minhas palestras nos canteiros de obra, os ausentes nunca terão razão. E é, para mim, um fato. Quando você se ausenta, você não pode reivindicar. É o recado. E obrigado pela oportunidade. Imagina, obrigada a você, Nelson. Foi um prazer te receber aqui para esse bate-papo, para falar sobre esse assunto tão necessário, sobre a grandiosidade que é esse evento também. Muito obrigada mesmo. Já fica o meu convite aqui para a gente falar sobre outros temas aí também. Obrigada pelo seu tempo. Eu sei que, né, você tem agenda aí lotada também, super ocupada. Então, muito obrigada por ter vindo aqui para falar sobre esse tema e para trazer tantas outras questões e questionamentos necessários também. Eu que sou muito grato, muito obrigado de coração pela oportunidade. Obrigada. E obrigada a vocês também que acompanharam mais esse episódio aqui. Incrível, não tenho nem mais palavras para descrever, porque eu estou aqui emocionada. Realmente é muito importante a gente falar sobre esse assunto e ainda trazer figuras como o Nelson, que trazem tanta representatividade, né, e que estão aí realmente de uma forma ativa à frente dessas causas e comandando aí um evento dessa grandiosidade. Então, muito obrigada por todos vocês aí. E, como eu sempre falo aqui em todos os nossos episódios, não deixa de se inscrever no nosso canal no YouTube. Segue aí também as redes sociais da CAP, da agência CAP, do CapCast. E também compartilha aí esse episódio com todo mundo. E não deixa de curtir aqui, de deixar o seu comentário. Obrigada mais uma vez. Beijo.